Pois bem, pessoal, vou estar aqui então fazendo um layout com umas divs fixas e uma absoluta. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já salvei esse meu arquivo, né? Deixei ele como teste. Vou aqui na aba Layout e vou criar uma div. Vou naquela opção Draw a Div e vou estar desenhando. Uma que vai ser o meu topo e a outra que vai ser o meu conteúdo, ok? Desenhei ela ali, porque depois, na realidade, eu vou estar configurando ela. Então, vou deixar ela selecionada e já vou dar um nome para ela aqui embaixo, né? Então, vou chamar ela de topo. E essa aqui de baixo eu vou chamar de conte ou conteúdo. Então, já dei nome para elas. Uma coisa interessante, e os browsers estão suportando, é que eu posso dizer para uma div ficar fixa, né? Em vez de ela ser absoluta, ela fica fixa. Eu vou aqui, quando nós criamos as divs, ela já cria o estilo para mim. No momento que eu dei o nome para ela já cria o estilo também. E eu vou estar editando as propriedades CSS dela. Então, aqui em Position, eu vou dizer que ela vai ser fixa, ok? Estou falando da div de topo. E que ela vai ter um z-index 2. O que é o z-index? É profundidade. Quando eu falo em divs fixas e divs absolutas, a fixa deriva da absoluta, né? Então, quando eu estou falando em fixa e absoluta, quer dizer que ela pode ter uma propriedade de z-index, ou seja, quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo. O que eu vou dizer aqui para essa div? Por exemplo, eu vou dizer que ela vai ter 100% de largura e que ela vai ter uma altura de 90. Eu não quero dizer que ela tem um afastamento de topo e nem que ela tem um afastamento left, né? Porque ela vai ficar grudada. Então, essa opção placement é que se eu quisesse dizer assim, bom, ela vai ocupar 100% da minha tela, mas ela vai se afastar nesse 100%, tantos pixels ou tanto por cento. Não quero fazer isso, né? Não tem por que eu estar criando essa propriedade. Para mim conseguir enxergar essa div, então vou colocar aqui uma cor de topo e vou dar um OK. Uma propriedade interessante, que é o que faz eu estar me aproximando ou não deixar margens no browser, é deixar zero para tag body. Então eu vou pedir para criar uma nova regra. Essa nova regra vai ser para uma tag e essa tag vai ser para tag body. Então eu vou estar configurando na tag body que eu quero lá na opção box margem zero para todo mundo. Isso vai fazer com que grude ali aquela minha div topo nas pontas, ok? Então, nessa div que tem aqui, que é o meu conteúdo, vou estar configurando diferente. Por exemplo, vou pedir para editar a regra e já vou lá na opção Position, porque eu estou falando de uma div absoluta. Essa div absoluta vai ter os index 1, ou seja, ela vai ficar atrás da div topo. Vocês vão ver por que depois quando a gente ver no browser. O que eu vou dizer para ela, por exemplo? Eu vou dizer para ela que ela vai ter 80% ou, vamos dizer, 70% de largura, de altura, eu vou dizer só para mim enxergar ela, né? 800 pixels. De topo, ela vai deslocar 90 pixels, por quê? Porque eu tenho 90 pixels de altura para div topo. E de left, para que essa div fique no meio, se eu tenho essa div ocupa 70% da tela, eu vou dizer que de left ela vai ocupar 15%. Ou seja, 70, ela ocupa 15% da esquerda e o browser sabe que os outros 15 ficam para a direita, ok? Uma matemática fácil de nós estarmos fazendo, ok? Agora eu vou estar colocando um conteúdo aqui no meio, né? Porque eu vou estar rolando a minha página depois. Vou trazer aqui um conteúdo da internet, só alguns parágrafos para mim conseguir colocar algum conteúdo ali. Então, dei um Ctrl V e um Ctrl C. Eu vou aplicar esses parágrafos várias vezes, né? Porque eu quero um conteúdo bem longo. Então, eu coloquei ele ali
várias vezes, ok? Tá ali o meu conteúdo. Aqui dentro dessa div, nós poderíamos ter outras divs para estar modelando esse layout. Assim como aqui dentro dessa div de topo, eu poderia ter outras divs para estar manipulando ela. Pedi para salvar aqui o meu documento. Agora eu vou ver isso no browser. Vocês podem ir lá na opção File, Preview em Browser. Eu vou pedir para ver no Firefox. Ok? Então eu quero ver como é que esse meu site vai se comportar no Firefox. Ele já trouxe ali e rolei para baixo. O que é essa propriedade fixa, pessoal? Ele fica fixo e vai rolando para mim para baixo. O que é o Z-index 2 do topo? Ele fica em cima do Z-index 1, que é o do meu conteúdo do meio. Okay? Então é uma boa dica para a gente estar construindo alguns sites. Como é que fica? Eu poderia ver, por exemplo, em outros browsers. No meu caso aqui eu testo no Firefox e no Safari. Então aqui no Safari, mesma coisa. Estou vendo ali da mesma forma, ok? Então aí vai uma boa dica de construção usando, gosto muito das relativas, mas a gente também pode usar muitas propriedades da div fixa e das divs absolutas.